Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e nesse vídeo faremos o resumo análise das edições 80 e 81 da HQ O Espetacular Homem-Aranha. Nos últimos capítulos vimos que com o Peter em coma, o Ben Reilly assumiu o manto do Aranha e está trabalhando para a Corporação Beyond ou Corporação Futuro. Mas ser o novo Homem-Aranha fez de Ben um alvo de um dos maiores inimigos do Teioso. Kraven, o caçador, armou uma armadilha para o Ben e atirou nele com drogas alucinógenas. Será que o Ben vai conseguir dar conta do Kraven mesmo nesse estado? É isso que vamos ver, bem como teremos o encontro do Ben Reilly com o Miles Morales. Não esqueça de deixar o like para ajudar o canal e se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre o Homem-Aranha. E sem mais demora, vamos à história! E começamos com o Homem-Aranha alucinado vendo um monstruoso Kraven acima de si. Para piorar, ele vê momentos da vida do Peter e sendo um clone, ele passa a se sentir apenas como uma casca. Kraven afirma que está fazendo isso para libertá-lo da Corporação Beyond, para ele voltar à sua forma mais verdadeira. No entanto, nesse momento, o Ben Reilly perde a consciência e acaba caindo no chão em um beco fechado, onde o Kraven lhe cumprimenta e promete torná-lo completo novamente para que uma nova caçada aconteça. Depois de um tempo, o Ben Reilly acorda ainda sofrendo um pouco com as alucinações e descobre que ele foi tratado e enfaixado. Ele se encontra com outras pessoas que são prisioneiras, e dentre elas está aquele Doug, um funcionário da Corporação Beyond que havia desaparecido nos capítulos passados. Eles tentam explicar a situação, mas o Ben revela que está drogado, no que o Doug lhe oferece alguns medicamentos experimentais. É aqui que descobrimos que eles estão em uma plataforma no meio do mar bem longe de Manhattan. Kraven finalmente aparece e começa a atacar o Aranha, dizendo que a Beyond o subverteu e ele não é mais uma presa digna. Ainda bem que as pílulas que o Doug lhe deu parecem começar a fazer efeito e o Ben já é capaz de lutar. Mas ainda assim, o Kraven consegue se sobressair jogando o herói em um centro de processamento de algas, mas é claro que o Ben usa suas teias para levar o vilão junto consigo. Nesse momento, o Homem-Aranha se livra completamente das alucinações, e com seus sentidos de volta, ele facilmente consegue se esquivar dos golpes do Kraven e também o acerta com muita maestria. Ben diz que pelo menos a Corporação Futuro não sai matando pessoas por aí, e no fim das contas, ele que vai escolher o tipo de aranha que ele quer ser. Daí, ele acerta um chute no vilão, o jogando em um tanque de algas. Só que o Kraven já havia se prevenido para caso algo assim acontecesse, então ele aciona um botão que gera uma grande explosão e na sequência ele simplesmente desaparece. Ben está muito cansado para tentar persegui-lo, mas ele tem certeza que essa não será a última vez que ele verá o Kraven. Daí, pulamos para Manhattan, onde uma Janine preocupada fica muito feliz quando ela é surpreendida pelo Ben, que finalmente retornou para casa. Instantaneamente, o Marcos aparece com os médicos para remover o traje do Aranha e prestar os devidos cuidados que ele precisa. Depois disso, o Marcos telefona para Maxine para atualizá-la sobre a condição do Ben, revelando os danos que ele sofreu e lhe recomenda pelo menos uma semana de folga. A Maxine queria uma resposta mais disciplinadora, no entanto, ela concorda com a ideia do Marcos. Então ela desliga o telefone e se desculpa com os advogados da Beyond pela interrupção. E é aqui que é revelado que eles forneceram uma ordem para que o Homem-Aranha do Brooklyn deixe de atuar como aranha, ou seja, a Corporação Futuro vai agora atrás do Miles Morales. Além disso, você lembra que nos capítulos anteriores a Tia May disse que iria procurar ajuda para o Peter? Pois é, aqui também é revelado que ela foi pedir ajuda do Dr. Octopus. Agora vamos para o capítulo 81, que começa mostrando um vilão chamado Rhizome que está atacando Brooklyn e já destruiu 3 edifícios até agora. Marcos explica ao Ben que eles não sabem o que ele é ou quem ele é, mas a Corporação Futuro lhe deu ordens de interceptar a criatura. O Aranha comenta que lidar com ela vai ser muito fácil, no que Marcos o lembra que deter o vilão é uma oportunidade para mostrar que o Homem-Aranha da Beyond pode cuidar de toda a cidade.
Só que antes de sair, Marcus também lembra Ben de falar com o Homem-Aranha do Brooklyn para ele mudar seu nome devido aos direitos autorais que pertencem à Corporação Futuro, algo que deixa o Ben muito incomodado. Daí, o Ben avisa a Janine que ele vai sair em uma missão e, se despedindo dela, ele garante que retornará antes do jantar. Equipado com um novo dispositivo planador foguete, Ben praticamente sai voando da cidade e não demora muito para ele chegar no Brooklyn, embora Marcus o informe que o combustível queimado é igual a um jato de luxo e precisa ser usado com moderação. Então Ben finalmente chega no lugar, mas tudo começa a dar errado, porque primeiro, ele chegou muito tarde, o monstro já foi embora. E além disso, os moradores estão procurando feridos e pertences pessoais, e como Ben só quer derrotar logo o monstro, os moradores perguntam quem ele é. Nesse momento, o Homem-Aranha Miles Morales também aparece e pergunta a mesma coisa. Ele nota que a voz do Ben é semelhante à do Peter, mas ainda assim é diferente. Ben tenta explicar a situação, mas quando Miles lhe chama de impostor, isso dá início a um combate. Ambos os aranhas se atacam, mas ambos conseguem se esquivar, é aquele famoso empate técnico. E ao passo que os dois lutam contra si, as pessoas se perguntam por que os Homens-Aranhas estão lutando. A luta até poderia se alongar, mas quando Ben deixa escapar o nome do Peter, Miles pergunta qual sua conexão com ele. Ben não diz que é realmente um clone. Ele se mostra como um velho irmão que tem a bênção do Peter desde que ele parou no hospital. Ele também revela que trabalha para a Corporação Futuro, o que deixa o Miles com muita raiva novamente, já que a Beyond está o processando por ele usar o nome do Homem-Aranha, algo que o Ben não sabia. Porém, tudo se acalma novamente entre os dois quando eles salvam civis de uma parede em colapso. Daí, se passam alguns minutos e os heróis percebem que eles se conheceram durante um crossover recente envolvendo o Aranhaverso. E não só isso, eles também conseguiram localizar o Rhizome e começam uma luta contra ele. O vilão possui poderes relacionados a plantas e até consegue acertar o Ben e se defender das rajadas de energia do Miles graças à sua densa vegetação, que o torna quase impermeável à maioria dos ataques. Felizmente, os aranhas trabalham bem em equipe, com o Ben conseguindo atirar e cobrir o vilão com sua teia e o Miles conseguindo derrubar a criatura com sua rajada de energia. Miles inclusive sente um dispositivo eletrônico no núcleo do monstro e usa seus poderes para dar um curto-circuito. E o resultado é que eles encontram um homem ligado a alguma tecnologia de controle de plantas. Miles reconhece que a tecnologia usada pertence ao Assessor, um vilão que ultimamente está tentando criar super monstros. Depois disso, ele diz que vai investigar por conta própria, enquanto Ben diz que vai reportar o que aconteceu à Corporação Futuro. E tudo termina com os dois heróis bem amigáveis e com o Ben chamando Miles de Homem-Aranha. Agora pulamos para a Corporação Futuro, onde o Ben se encontra com a Maxine em vez do Marcus. Ela afirma que ele está passando por uma ação disciplinar, já que ele era o responsável por Ben que não impôs a propriedade de direitos autorais da Beyond sobre a marca Homem-Aranha. Ben fica revoltado, afirmando que ele fez tudo o que poderia fazer, menos bater em um adolescente, e o silêncio da Maxine indica que ela entendeu isso. No entanto, ela retoma seu discurso sobre o investimento da Beyond na capacidade de ação de Ben como Homem-Aranha, dos recursos que ele tem e até do fato deles terem tirado a Janine da prisão. Ela conclui que a empresa vê o potencial do Ben para ser um herói de primeira classe, mas ela pergunta se ele vai fazer o que é necessário para isso ou se ele vai jogar tudo fora. Alguns minutos depois, a Maxine é abordada por um funcionário confirmando suas suspeitas. O Dr. Octopus está investigando a Corporação Futuro. A Maxine vê esse problema como algo remendável, já que a Beyond é especialista em soluções. E ela diz isso segurando um recipiente com a amostra da criatura Rhizome, o que dá a entender que a Corporação Beyond está por trás do ataque ao Brooklyn e que essa criatura pode ser a medida preventiva contra o Dr. Octopus.
Por hoje é só, pessoal, muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha, nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!